Bom, hoje, além de muitas pessoas comemorarem o Halloween, também muitas pessoas comemoram, no dia de hoje, a fragmentação do cristianismo. Que eles dão um nome bonito de reforma protestante. O que na realidade não houve uma reforma. Porque a igreja continua sendo exatamente o que ela sempre foi. Em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero inicia sua rebelião com a igreja. Nós precisamos entender que a igreja, além desta rebelião, tentou 2 anos trazer Lutero de volta, o que de fato ele continuava persistente nas suas heresias. Martinho Lutero desafiou completamente a autoridade da igreja. E no dia 31 de outubro, ele, através das suas 95 teses pregadas nos postes da cidade, inicia então a fragmentação do cristianismo. Embora esse nome reforma protestante, assim como as solas que nós iremos trabalhar nelas hoje, foi dado nome bonito para mascarar a atitude demoníaca de um monge rebelde da igreja. Não houve uma reforma. E é isso que nós precisamos entender. No século XVI, quando surgiu o renascentismo, o paganismo se infiltrou em algumas igrejas locais, o que fez aí com que muitos sacerdotes exercessem de uma forma abusiva a sua autoridade. Porém, entretanto, todavia, Lutero, ao invés de fato de reformar a igreja, ele simplesmente, através das suas teses, através dos seus ensinamentos, colocava de fato em crédito a autoridade da igreja. Quando nós estudamos o que de fato aconteceu no século XVI, nós entendemos que a luta de Lutero nunca foi pela reforma da igreja. Até porque para eu reformar, eu preciso de fato ser um reformador. Para eu avivar, eu preciso ser avivado. Para eu converter, eu preciso ser convertido. Lutero nunca se converteu. E por não se converter, ele fragmentou o cristianismo. Nós vamos falar sobre as solas. Se você quiser um vídeo mais elaborado sobre a história de Lutero, não a história que te contaram, mas a história verdadeira de Lutero, então comente aqui embaixo que eu terei prazer de fazer esse vídeo para você. Nós vamos começar com a mãe das solas, eu costumo dizer, que é a sola escritura. Essa sola escritura, por mais que este nome, somente a escritura, seja um nome bonitinho, mas na realidade mascara essa doutrina demoníaca. Somente a escritura já diz, somente a escritura. Mas a tradição apostólica fica onde? A sucessão apostólica fica onde? Lembrando que na época de Cristo e dos apóstolos, o Novo Testamento não havia sido escrito. Então dizer que somente a escritura e negar completamente a tradição oral dos apóstolos e a sucessão apostólica é no mínimo demoníaca. Embora a ideia de somente a escritura é bonita, mas ela de fato é falha. Porque nem mesmo a escritura, a Bíblia, afirma que somente a escritura. Você não encontra um versículo
que diga que somente as Escrituras são suficientes. Nós vemos toda Escritura é inspirada, toda, mas não diz que somente ela. Esta doutrina da sola Escritura, ela é tão herética que mesmo aqueles que afirmam que somente a Escritura, afirmam que defendem esta doutrina, são aqueles mesmos que não a seguem, que eu chamo de evangélicos radicais. Que são os evangélicos que não podem acender uma vela em casa porque chama mortos, que não podem colocar uma vela de aniversário em um bolo, que não comemoram aniversário, enfim. Se você perguntar para eles, você segue as Escrituras, eles dizem que sim. Mas não há um versículo que condene você acender uma vela dentro da sua casa. Por isso, eu chamo esses evangélicos de evangélicos radicais. E isso é uma prova de que a sola Escritura, ela é a doutrina que te dá o livre exame das Escrituras. Embora que, se houvesse um magistério que regesse as Escrituras, até poderia dizer que somente as Escrituras. Porém, entretanto, todavia, no meio protestante, cada líder interpreta as Escrituras de um modo. À luz de quê? Como muitos protestantes dizem, a própria Escritura se auto-interpreta. E isso é um perigo gigantesco. Porque com essa fala eu entendo que eu posso entender algo das Escrituras, o meu irmão pode entender outra coisa das Escrituras, e assim sucessivamente se vão abrindo igrejas com uma doutrina completamente advergentes uma da outra. E aqui nós vemos uma quebra de unidade de fé. Ou seja, Cristo não é mais o cabeça. Eu inventei um Cristo na minha igreja. E o meu irmão inventou um Cristo para a igreja dele. Ou seja, não há uma unidade de fé. A sola Escritura ela é tão herética porque Cristo é uma pessoa. Ele sendo uma pessoa, ele possui vontades próprias. Só que quando eu digo que tudo precisa estar descrito, eu estou dizendo que ele não pode fazer nada que não esteja descrito. Ou seja, Cristo não é uma pessoa. É um livro que rege o que Cristo deve fazer. Diferente de nós católicos que entendemos que Cristo é uma pessoa. A Bíblia, a Sagrada Tradição e o Magistério andam em conformidade. A sola Escritura anula completamente a tradição dos apóstolos, né, e o magistério. Levando em conta que o livre exame das Escrituras qualquer um pode fazer. E isso é contra a própria Bíblia, onde ela diz que nenhuma profecia é de livre interpretação pessoal. Nós temos a sola fide. Somente pela fé nós somos salvos. A própria Bíblia desmente essa falácia. Não é à toa que Lutero quis tirar o livro de Tiago das Escrituras. Porque o próprio livro de Tiago vai contra este somente pela fé. Você não encontra, não nas traduções atuais, por exemplo, a palavra somente pela fé. Você não encontra. Houve uma tradução de Lutero, ali por 1518, 1519, que de fato aparecia a palavra somente. Mas graças ao bom Deus, essa tradução foi banida da face da terra.
Então, as Bíblias atuais, as traduções atuais protestantes, não se encontra a palavra somente pela fé. Nós seremos salvos somente pela fé. Não se encontra. Mas se encontra que a fé sem obras, ela é morta. Então não é somente pela fé. Esta fé precisa estar acompanhada das obras. Nós temos a sola gratia, que é somente a graça. Embora esse nomezinho seja tão bonito, somente pela graça. Mas aqui anula completamente a cooperação do ser humano nesta graça. É como se o ser humano não precisasse fazer absolutamente nada para que esta graça permanecesse nele, ou até mesmo que essa graça o alcançasse. Nós de fato precisamos fazer algo para que esta graça se mantenha em nós, através do abandono de pecado, através da renúncia, através de tomar a nossa cruz. Não é somente pela graça. Nós precisamos ser cooperadores nesta graça. Nós precisamos estar ativos para que esta graça ou nos alcance ou permaneça em nós. Sola Christus, somente Cristo. É muito bonito. A igreja entende que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único que salva. Porém, entretanto, todavia, o que Lutero esqueceu é que toda vez que nós honramos alguém, nós honramos a Cristo. Cristo disse: quando ajudardes um desses pequeninos, é a mim que o ajudaste. Eu estava nu, não me vestiste, eu era estrangeiro, não me hospedaste na sua casa. Eu estava enfermo e não foste me visitar. E aí as pessoas perguntaram: quando que nós te vimos nessas condições? E Cristo disse: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim. Então, na verdade, esse sola Christus é um resumo do resumo. É por isso que o sola Christus é condenável pela igreja. Porque anula completamente a questão de que Cristo atua em nós através do Espírito Santo. Aonde que eu vejo Cristo nas pessoas? É nelas mesmas. E toda vez que eu honro alguém, eu estou honrando a Cristo. Toda vez que eu venero um santo, na realidade eu estou adorando o próprio Cristo. Veja, olha só, a separação das palavras aqui. Quando nós veneramos um santo, nós adoramos o Cristo, cujo qual o resgatou e o edificou. E aqui entra, junto com o sola Christus, o sola Deo Gloria, que é somente a Deus dar glória. É muito bonito pensar que somente Deus é digno de toda a glória. Só que aqui entra justamente o sola Christus. Por que o sola Christus e o sola Deo Gloria, por mais que essas palavras soem bonito, soem bíblico, na realidade é uma fragmentação do verdadeiro ensino apostólico? Porque nós entendemos que junto com esta igreja que atua nesta terra, existe uma igreja que nós chamamos de comunhão dos santos. Existe a comunhão dos santos. Nós
estamos em comunhão com aqueles que partiram desta terra, terminaram a carreira, guardaram a fé e que de fato possuem a visão beatífica junto de Deus. O que o protestante não consegue entender é que toda vez que nós somos caridosos com alguém, toda vez que nós de fato damos honra a alguém, é o próprio Cristo que nós estamos fazendo. Cristo disse: dai honra a quem tem honra. Porque no matrimônio, São Paulo disse que a mulher deve tratar o esposo como se fosse o próprio Senhor? Por que o marido deve tratar a esposa, amar a esposa como Cristo ama a igreja? Porque de fato, dentro de nós, Cristo vive por intermédio da Eucaristia e por intermédio do Espírito Santo. Não é difícil de entender a intercessão dos santos. Não é difícil de entender. É não querer entender. Por isso, essas 5 solas de Lutero, que foi combatido no Concílio de Trento, em 1546, condena essas 5 solas. Por mais que essas solas, repito, soem bonito, somente a Escritura, somente Cristo, mas essas doutrinas ensinadas por Lutero é antagônica ao ensino cristão. O mesmo que elaborou a sola Escritura é o mesmo que tirou 7 livros das Escrituras. E só não tirou mais porque você consegue entender a hipocrisia? Somente a Escritura, mas é somente a Escritura que eu quero que esteja ali. Não é à toa que os protestantes tiraram aí, possuem na verdade uma Bíblia fragmentada. Além de fragmentar o cristianismo, também fragmentaram a própria Escritura. Porque os 7 livros não são inspirados. Mas quem é que decidiu que os livros não são inspirados? De que maneira eu entendo que esses livros não são inspirados? Na verdade, a todos os protestantes em debates que eu pergunto sobre a inspiração dos 7 livros, eles não sabem responder. Porque nós católicos entendemos que o Espírito Santo agiu desde o primeiro concílio. Então, na verdade, o Espírito Santo errou no fechamento do cânon em Cartago, onde foi decidido 73 livros, e foi acertar com o protestantismo. Isso não faz sentido. Não faz sentido absoluto. Sola Cristo, sola Deo Glória é muito bonito. Nós entendemos que somente Cristo salva. Nós entendemos que somente Deus é digno de toda glória. Mas nós entendemos que quando nós honramos alguém, nós honramos o próprio Cristo. Nós entendemos que Cristo, ele é uma pessoa. E não se resume Cristo em 66 livros da Bíblia protestante ou 73 livros da Bíblia católica. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Mas espera, ele só pode fazer o que está descrito. Dizer que tudo precisa estar descrito é negar a continuidade da igreja. É dizer, por exemplo, que a igreja
ela deixou de existir com a morte do último apóstolo, João. É não entender que esses apóstolos deixaram sucessores para continuar a obra. E esses sucessores não foram inspirados da mesma forma que os apóstolos foram, mas nós entendemos que o Espírito guiou a continuidade desta igreja até os dias de hoje. Mas que não guiou a fragmentação do cristianismo em 1517. Caso contrário, ele errou. Ele mudou de ideia. Na verdade, você protestante, se você estudar absolutamente a vida de Lutero, o que de fato aconteceu em 1517, você verá que Lutero, ele nunca se converteu verdadeiramente e a luta dele era uma luta política. Nunca foi para trazer de volta o amor de Cristo à igreja ou algo do tipo. Lutero era alguém desequilibrado, alguém que precisava de ajuda. Porém, entretanto, todavia, ele não aceitou esta ajuda. Inclusive, existe um caso documentado de que ele aconselha, se eu não me engano, Henrique VIII a cometer bigamia. É um documento registrado de que ele faz isso, de que ele de fato aconselha a Henrique VIII cometer aí, ter 2 esposas. E aí eu pergunto, este que aconselhou a ter 2 esposas foi inspirado pelo Espírito Santo para reformar a igreja? Porque na Bíblia nós vemos que de uma vertente não pode sair 2 tipos de água. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Ou ela é doce, ou ela é salgada. Que o Senhor te abençoe.